Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Você é habitante da Grande Babilônia ou da Nova Jerusalém? Suas ações mostrarão de onde você é. Vem comigo! Hoje vamos estudar 4 livros diferentes e, apesar disso, o tema é o mesmo. O tema central é a justiça, o juízo de Deus, mas também a sua misericórdia. Então, estamos falando da santidade do Senhor, que é totalmente justo, há um equilíbrio no Senhor. Estudando os textos de hoje, além de conhecer ainda mais o Senhor, você vai poder examinar o seu coração e descobrir: você é da Babilônia ou da Nova Jerusalém? Vamos começar então com o livro de Salmos. É a conclusão do Salmos 140 que, apesar de estar falando de um louvor exultante, o texto de hoje começa convocando a um louvor nos lábios, mas uma espada de 2 gumes nas mãos. Para quê? Para exercer vingança contra as grandes nações que se levantam contra o povo de Deus. Executem sobre eles a sentença escrita. Esta será a honra para todos os santos. Aleluia! Encerra o Salmo. Este tema, do juízo de Deus contra as nações que se levantam contra o seu povo e a proteção dos santos do Senhor, é o tema de todo o estudo de hoje. O próximo texto está na conclusão do livro do profeta Abacuque. Vimos ontem que o profeta Abacuque fez uma oração pedindo ao Senhor que falasse por que Deus estava permitindo que o seu povo ficasse no pecado e também querendo entender todos aqueles acontecimentos, não só do pecado do povo de Deus, mas das nações que os afligiam. Deus então falou para Abacuque que ele levantou a Babilônia para sentenciar o seu povo. Abacuque queria entender o porquê disso, como que o infiel vai sentenciar um justo. Ele foi para a torre de vigia esperar a resposta do Senhor. Na resposta do Senhor, ele mandou que Abacuque escrevesse em tábuas grandes que ficasse num lugar visível, de tal forma que mesmo que uma pessoa passasse correndo, pudesse ler o que estava escrito ali, o que Deus iria revelar a Abacuque, a resposta de sua oração, que ele estava na torre de vigia esperando por ela. E a visão, a resposta que Deus traz a Abacuque, que ele mandou colocar de forma visível, é a justiça que será executada contra as nações que se levantarão contra o povo de Deus. Abacuque está sendo orientado por Deus a deixar esta declaração de forma explícita, clara, visível, para que o povo de Deus soubesse que Deus não perdeu o controle, que sim, eles estão sendo sentenciados, mas chegará o dia da vitória. Abacuque então faz uma nova oração. É uma oração que se torna um cântico, é um cântico congregacional, assim como os Salmos. Nesta oração, Abacuque tanto clama pela misericórdia de Deus, como também faz algumas perguntas, como de forma poética, em uma oração congregacional, ele faz algumas perguntas retóricas. Essas perguntas apontam para textos, para situações que já lemos ao longo do estudo das Escrituras, como tocar o mar e abrir ao meio, tocar as rochas, as montanhas, algumas sentenças, alguns juízos de Deus que foram acontecendo. Abacuque questiona de uma forma retórica se foi contra os mares, por exemplo, que Deus estava se vingando. Esta oração está mostrando que o juízo de Deus, a soberania de Deus, tem um propósito. Toda a ação de Deus é planejada. Deus é o começo e o fim. Toda a história está escrita, está nas mãos do Senhor. O profeta diz para o Senhor em seu lamento que quando ele ouviu acerca do que Deus faria, do que ele permitiria acontecer com o seu povo, do levante dos caldeus contra o povo de Deus, ele estremeceu. E o interessante é que o profeta disse que aguardaria em silêncio tudo aquilo que estava por vir. O dia da angústia que seria derramada sobre o povo de Deus, a opressão que eles viveriam. Porque em silêncio é o reconhecimento, a exemplo de outros profetas e também do rei Davi, de que Deus está sendo justo,
de que aquela prova, aquela privação, os lamentos que eles estão vivendo, toda a agonia, é a colheita de algo que eles plantaram, é a justiça de Deus sendo executada. Então, ele aguardará em silêncio, está reconhecendo que o Senhor é justo. Mas então, como é da natureza do Senhor, e temos visto isso em todos os livros, após falar do juízo, vem a misericórdia. E essa misericórdia é expressada através do louvor nos lábios de Abacuque. Um texto muito conhecido, muito cantado em muitas canções que foram tiradas desse texto, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Este é o reconhecimento de Abacuque, a confiança dele no Senhor, no Deus de Israel, no Deus justo, de que tudo aquilo irá passar. Que ainda que o cenário seja devastador, como ele descreveu, que haja fome, que não tenha nada, ainda assim ele exultará no Senhor e vai esperar no Deus da sua salvação. O Senhor Deus é a minha força, diz ainda Abacuque na sequência do texto. E então ele cita o Salmo 18. Ele fará os meus pés como da corça e me fará habitar em lugares altos. E assim encerramos o livro do profeta Abacuque. Vem aí Sofonias. O profeta Sofonias está profetizando no tempo do rei Josias, um rei que procurou tirar os ídolos todos de Israel. Era para ser um tempo bom, afinal o rei tinha se posicionado de forma a agradar ao Senhor, a adorar somente o Deus de Israel. Mas como lemos a história, sabemos que isso não durou muito tempo, não deu certo, o povo continuou pecando contra Deus. Sofonias vem trazendo o juízo de Deus. Ele começa já trazendo uma profecia contra Judá e Jerusalém. E a exemplo dos demais profetas, ele vem falando tudo o que vai acontecer com o povo de Deus. E sempre que Deus fala sobre o juízo dele, ele leva o povo a entender que eles precisam do Senhor. Que sem Deus, a fome, a perseguição, a juízo, a derrota, e somente nele, o único Deus, esse povo encontra proteção, vitória. Ele luta pelo seu povo. Sofonias avisa que o grande dia do Senhor está próximo. Algo que é recorrente nos textos proféticos é o homem achar que Deus não está vendo, nada vai acontecer. Inclusive, o profeta Abacuque perguntou a Deus sobre isso. O Senhor não vai fazer nada, não está vendo o que está acontecendo? Abacuque, no entanto, como profeta, estava pedindo a intervenção de Deus. Mas o que Deus se opõe é o orgulho do homem quando pensa que Deus não está vendo e, portanto, ele pode continuar pecando, vivendo na força do seu braço, adorando outros deuses, fazendo todas as escolhas erradas, porque Deus não fará nada. Deus sempre se opõe ao orgulho do homem. No versículo 18 do capítulo 1 de Sofonias, ele cita algo que foi dito lá no texto de Abacuque, sobre os homens confiarem no seu próprio poder. E então vem uma sequência de profecias contra as nações. Sempre este padrão. Deus fala do que fará com o seu povo e depois fala o que fará contra as nações que se levantam para afligir o povo de Deus. E ele cita algumas nações, entre elas os filisteus, amonitas, moabitas e tantas outras. O Senhor fala, por exemplo, da sentença de Moabe, diz que fará como fez em Gomorra, uma ruína perpétua, um campo de sal. E diz o Senhor, essa será a recompensa da sua arrogância, pois insultaram e ameaçaram o povo do Senhor dos exércitos. Sofonias então profetiza contra a Assíria e fala da grande queda, da invasão da Assíria. Ele ainda estenderá a mão para o norte e destruirá a Assíria. E fará de Nínive, capital da Assíria, como um deserto, o que de fato vimos acontecendo quando o profeta Naum profetizou. O Senhor diz ainda, esperai por mim no dia que eu me levantar para saquear, porque o meu propósito é juntar todas as nações, reunir todas elas e sentenciá-las, derramar a minha indignação sobre elas. Esta terra toda será consumida pelo zelo do meu fogo. E após a sentença do juízo, vem de novo a misericórdia.
O Senhor fala sobre a restauração de Israel e diz que tirará a arrogância do meio deles e deixará entre eles um povo humilde de coração quebrantado que se voltará para Deus. Então ele convoca o povo a se alegrar, a confiar, a ter fé que Deus vai cumprir a sua promessa. Alegra-te, ó Sião. A mesma convocação que vimos no livro de Salmos. Se alegrem porque o Senhor afastou de vocês a indignação. Ele afastou a condenação que havia contra ti. Lançou fora o teu inimigo, ó Rei de Israel. O Senhor está no meio de ti daqui por diante, então não temas. E o livro encerra com Sofonias falando do retorno do povo do cativeiro. Naquele tempo vos trarei, vos recolherei, farei com que sejais reconhecidos, honrados entre todos os povos. Vocês serão vistos por toda a terra quando eu vos trouxer de volta do cativeiro. Quando eu trouxer vossos cativos de volta, diz o Senhor. Ponto, e encerra o livro. E todos esses textos apontam para o Apocalipse. Tudo isso que nós vimos até agora. No que se resume toda essa narrativa de cada um dos livros que lemos? É sobre um povo que se levanta contra o povo de Deus, o juízo de Deus contra essas nações, sobre Deus abater o orgulhoso e justificar o seu povo, e levantar e erguer o seu povo, apesar de corrigi-los. Deus está sempre mostrando os impérios, a arrogância desses impérios e a derrota que virá sobre eles. Cada um desses impérios tiveram o juízo de Deus sobre eles, em cada momento, em cada época da história. E a grande referência sempre é a Babilônia, porque foi o grande império, foi aquele que cativou o povo de Deus por 70 anos, aquela que o Senhor levantou para castigar o seu povo, e se encheu de orgulho, achou que o poder todo estava neles, confiaram no seu poder político, econômico. Então, Babilônia é a referência. E no texto de Apocalipse, no capítulo de ontem, vimos a queda da Babilônia sendo comparada com uma prostituta, uma meretriz e a besta. Ela estava montada sobre essa besta. Ali falava da questão religiosa. No texto de hoje, vamos ver a questão política, comercial. João narra que depois destas coisas, ou seja, depois da visão da prostituta e da besta, ele viu um outro anjo que tinha muita autoridade descer e trazer muita luz sobre a terra. A terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou em alta voz: Caiu! Caiu a grande Babilônia! E uma atenção aqui, o verbo diz, caiu. Apocalipse aponta para o futuro, mas o texto mostra uma certeza, caiu. Todo o contexto desta Babilônia que vem sendo repetidamente narrada, citada no texto de Apocalipse, é da vitória do Senhor contra os impérios, contra o mundo, contra o sistema do mundo. É sobre o reino de Deus ser completamente estabelecido. E ao dizer caiu, traz à igreja do Senhor a esperança, mais do que esperança, a certeza de que isso acontecerá. O reino de Deus será totalmente estabelecido, a vinda do Senhor Jesus é certa. Há 4 vozes que João narra no texto de hoje, e é sobre a queda política, econômica e religiosa. Então o cenário é de uma grande nação, de grandes impérios, na verdade. Como vimos no livro de Sofonias, vimos em Abacuque, sempre grandes impérios, grandes nações. São poderes que se juntam contra o Senhor, contra a igreja do Senhor. No texto de hoje, João diz que a Babilônia tornou-se morada de demônios. É sobre uma guerra, verdadeiramente uma guerra espiritual, no reino espiritual, de todos esses impérios e seus demônios lutarem contra o império, o reino do Senhor, que já é vencedor. Eles levantam para cair, como gritou o anjo: caiu, caiu, ai, ai, ai da Babilônia. A primeira voz fala sobre uma condenação, então ele descreve toda a condenação contra a Babilônia, que é este império. E por império entenda sempre o poder do mundo, as mentes por trás da forma como o mundo age, vive e ataca
o reino de Deus, o povo de Deus, a igreja do Senhor na terra. Nos tempos de João, isso era muito comum, mas não pense que hoje é diferente. Mas a grande esperança que está no texto de hoje é que isso tudo vai passar e Deus vai exaltar o seu povo. Mas para isso precisa haver uma separação. E é uma separação da sua alma, é espiritualmente, porque você vive nesse mundo, mas você não faz parte deste mundo, do sistema do mundo. Lembre-se de Paulo dizendo para não se amoldar a este mundo. Perceba, abra os olhos e veja o que está acontecendo hoje. O tanto que a igreja do Senhor está abraçando e acolhendo a filosofia do mundo, a linguagem do mundo. Ao invés da igreja influenciar o mundo está influenciando a igreja. E sabe o que o texto de Apocalipse está dizendo hoje? Que é para sair deste meio, que é para se separar, para que a igreja não seja contaminada, atingida e não sofra as mesmas consequências. Assim como Deus mandou Ló sair de Sodoma, assim como Deus mandou Abraão sair de sua parentela. Separação. O cristão não pode fazer parte do sistema do mundo. Há uma voz também de lamento, e o lamento é relacionado à grande destruição que acontecerá nesse sistema. E João narra então uma sequência bem pontual das perdas que acontecerão. Todas elas estão relacionadas com poder comercial, econômico, político. É sobre dinheiro, é sobre fortuna. É sobre manipulação econômica, é sobre poder humano e terreno que será destruído pelo Senhor. E as outras nações que haviam se rendido à grande Babilônia, que vendiam, compravam, tinham um relacionamento comercial, político, vão se afastar, vão ficar de longe olhando e lamentando o que aconteceu com o grande império, lamentando a queda deste império. Mal sabendo eles que também cairão. João fala sobre pedras preciosas, sobre roupas. Resumindo, dá uma olhada ao seu redor e veja o que o mundo vive hoje. O que a igreja está vivendo junto, participando disso. Um mundo que respira e vive luxo, riqueza, dinheiro, fama, poder, ostentação. Que os jovens cada vez mais cedo querem enriquecer. Que tentam enriquecer de forma desonesta. E a igreja está assistindo e participando. Sabe quando você compra aquele produto usando um dinheiro que você não poderia usar, que vai quebrar o seu orçamento, mas você precisa ostentar aquele nome, aquele status, aquela marca? Isso faz de você um morador, um habitante da Babilônia. Isso faz com que você esteja compactuando com a mente do mundo. Por isso a pergunta que fica implícita no texto do Apocalipse. Você é habitante da Babilônia, do grande império, dos grandes poderes, ou é habitante da Nova Jerusalém? Você vive e respira tudo isso que está aqui na terra, ou você se separou, como João orientou no texto de hoje? Os separados são os habitantes da Nova Jerusalém. Quando Jesus voltar, é para lá que você vai e vai habitar com ele. Mas se você escolheu ser participante, aplaudir, compactuar com o império deste mundo, com as regras ditadas pelo mundo, então você é participante, habitante da Babilônia. E o que restará para você é a condenação que está preparada para a Babilônia e que é garantida. Assim como a eternidade em Jesus é certa, a condenação para o mundo, o juízo de Deus, também é certo. A escolha está diante de você. Tudo o que você precisa fazer é crer em Jesus, entregar seu coração para Ele e viver como um habitante da Nova Jerusalém, enquanto está aqui na terra, enquanto está na Babilônia, não fazer parte da Babilônia, mas se separar dela e viver como um habitante da Nova Jerusalém. Que o Senhor te dê fé para isso. E se Deus disser que sim, eu te espero aqui amanhã. Até lá!